O assunto está aqui, já eu falo o tema. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 19. Vamos comigo, quem encontrou, corre atrás. Vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O tema que nós vamos abordar, apresentar da palavra de Deus é o seguinte: atitudes certas em relação à palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, te damos a honra, a glória e o louvor. Tu és digno, Senhor, do melhor das nossas vidas, do fruto mais perfeito de nossa adoração. Obrigado pelos cantores, músicos que estavam louvando. Agradeço, Senhor, pelos irmãos presentes, obreiros que estão aqui e todos que vão ouvir Tua palavra em outros lugares. Que a bênção do Senhor chegue ao coração de todos. Em nome de Jesus. Podeis sentar. Glória a Deus. Toda vez que você abre a Bíblia, Deus quer falar com você. Na realidade, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, Deus está, de alguma forma muito específica, falando com você. Agora, toda vez também que você vem à igreja, numa celebração, num culto, Deus também vai estar trabalhando de todas as formas e por todos os meios para falar com você. Ele vai trabalhar por meio do louvor, vai trabalhar de uma forma muito especial e específica por meio da palavra, e também Deus trabalha, Ele aproveita esse momento do ajuntamento solene na sua casa para abençoar e tocar nossas vidas e falar conosco através da comunhão dos irmãos. O ajuntamento dos irmãos no templo precisa ser visto com expectativas de grandes bênçãos. Deus pode usar qualquer um de nós aqui para abençoar o outro, de muitas formas, através de uma profecia, através de uma oração, ou às vezes através até mesmo de um socorro material. O fato é que Deus tem provisões para o seu povo por meio de seus filhos, por meio da sua palavra, e assim por diante. Existe agora um detalhe: existe tanto uma bênção quanto um risco quando nós somos expostos à palavra de Deus. No caso aqui especificamente, quando a Bíblia está sendo pregada, ensinada, então existe duas possibilidades. Existe a possibilidade de uma bênção e a possibilidade de um risco. Por quê? Porque se formos atentos, seremos tocados de alguma forma pelo poder da palavra. Se ficarmos ou se formos desatentos, perderemos o momento de Deus, este momento único, exclusivo de Deus para as nossas vidas. Você pode até me dizer: ah, pastor, mas Deus fala de muitas formas, vai falar comigo amanhã. Sim, vai falar, mas se nós perdemos o momento de agora, esse não vai ser repetido nunca mais. Você vai ter outros, poderá ter muitos outros, mas perderá algo específico de Deus, talvez preparado para você nesta reunião. Existem algumas coisas na Bíblia que só aconteceram uma vez, nunca mais repetiram. E assim pode ser no meio dos servos de Deus de hoje, entre nós. Glória a Deus. O que acontece então nesse agir de Deus em nossas vidas? Ou nós vamos nos tornando cada dia mais transformados, mais parecidos com Jesus, ou vamos nos tornando mais indiferentes quanto ao que Deus quer fazer em nossas vidas. Isso, é claro, não é bom e nem é o plano de Deus. Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. O João Calvino, que foi um teólogo do passado, né, ele tinha umas interpretações
que nós não concordamos com todas elas, principalmente no que diz respeito à tal da predestinação, mas João Calvino tinha muita coisa bíblica, teológica também. E ele disse uma coisa muito importante nesse sentido que estamos falando. Calvino disse assim: nós devemos ter a mesma reverência com as Escrituras que temos para com Deus, pois ela, a Escritura, vem dele mesmo, e não há nada nela que seja do homem. Essa era a convicção de Calvino. Para ele, a Escritura Sagrada é uma revelação divinamente inspirada por Deus. E este pensamento é universal entre os cristãos verdadeiros, genuínos, é que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para os homens, é a palavra divinamente inspirada por Deus. Então, o Calvino, ele dizia o seguinte, ele cria da seguinte maneira: quando a Bíblia fala, Deus fala. Você quer que Deus fale? Então abra a Bíblia, comece a lê-la, e você vai ouvir Deus falando. Veja que realmente a gente tem nas nossas mãos, né, o direito, a autonomia de dizer: Senhor, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Abriu a Bíblia, ele vai falar assim. Você deseja, você quer, expressou o desejo, pode ter certeza que isso vai se cumprir. Bom, mas nós acabamos de ler um texto aqui na epístola de Tiago. Quem era o Tiago? Este Tiago aqui era irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago foi um pastor, foi um escritor bíblico muito preocupado com a forma como os irmãos recebiam a palavra de Deus. Nesta carta, neste texto, no capítulo que nós lemos, capítulo 1, a gente percebe Tiago, então, vendo alguma coisa na igreja que faz ele se preocupar, faz ele levantar e ensinar e escrever. Ele, nesse único verso que nós lemos, o 19, ele dá 3 curtos imperativos que nos lembram a importância de como reagir à palavra de Deus. E geralmente, quando a palavra de Deus é pregada, há uma reação. Então, Tiago está preocupado em como os crentes reagiam diante da palavra de Deus, porque uma vez que a palavra de Deus está sendo ecoada, pregada, falada, ensinada, nós estamos expostos a ela. Algo tem que acontecer. Algo tem que processar. Não pode ficar da mesma maneira. Quando há uma pregação bíblica, as palavras de Deus vão sendo mencionadas e os ouvintes estão captando claramente a mensagem de Deus. A conclusão vai ser que as pessoas vão se tornar melhores, vão ser transformadas em um crente ainda melhor. Ele não vai sair como entrou mesmo, de jeito nenhum. Então Tiago disse o seguinte: sabeis estas coisas. Ele está falando então para crentes, pessoas que tinham conhecimento das coisas de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. São 3 imperativos. O primeiro é esse: pronto para ouvir. Nós precisamos encarar um fato. Nós temos muita dificuldade para ouvir e também para prestar atenção. Principalmente em casa, né? Muitas vezes o marido, a esposa, começa a trocar uma conversa ali, debater um ponto de vista. Um está falando, o outro teria que estar ouvindo, né? Mas um está falando, o outro já está pensando no que vai falar. Geralmente é assim. Muito antes do outro falar o que ele tem para falar, ele já está com a resposta preparadíssima. E aí, é claro, às vezes ele perde o sentido daquilo que
daquela mensagem que ele estava recebendo, né? É uma preparação. Se na igreja fosse mais, vamos dizer assim, flexível, no sentido do pregador poder ser interrompido, enquanto o pregador falasse uma sentença, uma dúzia de irmãos já tinha aí uma palavra para confirmar ou uma palavra para questionar, e se pudesse parar, ficar parando, né, nós teríamos, na realidade, não uma pregação, mas um grande, talvez, debate, uma grande discussão, mesmo que positiva, é uma discussão dentro da palavra de Deus. Então Tiago está dizendo, provavelmente isso acontecia na igreja lá, da época de Tiago. Provavelmente havia interrupções, havia irmãos que retrucavam, que não concordavam, né, que questionavam o que estava sendo ensinado. Então Tiago disse, a primeira coisa em relação à palavra de Deus, sejam prontos para ouvir. Eu falei de experiências domésticas e tal, mas Tiago está falando de crentes na igreja, prontos para ouvir a palavra dentro do templo, na hora do culto, a pregação. É isso que ele está falando. Não está falando apenas de relacionamentos humanos, não. Então, nós precisamos primeiramente encarar o fato que precisamos aprender a ouvir. Aprender a ouvir, deixar quem está falando falar tudo que ele tem para falar. E no final, se houver oportunidades para considerações, se a gente quiser participar com alguma contribuição, tudo bem. Mas é preciso aprender a ouvir. A expressão aqui, seja pronto para ouvir, ela sugere que devemos nos preparar para o momento do culto, para o momento da pregação. Pronto para ouvir. Sugere uma preparação antecipada. Ou seja, você tem que, de alguma forma, acomodar o seu espírito, o seu coração, ao assentar nos bancos. Você tem que fazer uma oração, você tem que ficar numa expectativa. Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui hoje, o que o Senhor quer falar comigo aqui hoje? Fala, Senhor, teu servo, tua serva quer ouvir. Precisamos então trabalhar para eliminar qualquer ponto de distração, porque esse momento é único na nossa vida, ele não vai se repetir. Por exemplo, se você tem muitos amigos na igreja, e quando a gente tem amigos a gente quer conversar, não resta dúvida. Se você já sabe que se sentar perto daquele irmão ou daquela irmã, ela não vai deixar você ouvir a pregação, então já arruma outro lugar. Deixa para conversar no final. Não senta perto, porque senão ela vai te distrair ou você vai distrair ela. Você falou, Senhor, hoje eu vim aqui para ouvir algo do Senhor. Eu não vou sentar perto daquela irmã, eu amo ela demais. Eu gosto muito dela, mas eu quero que ela fique bem longe de mim, porque eu preciso de ficar atento ao que o Senhor quer falar comigo. Então comece eliminando pontos de distração. E nem precisa dizer então que Tiago, se estivesse vivendo na nossa época de hoje, a primeira coisa que ele ia dizer no início do culto é: desliguem os celulares. Não é nem para pôr no offline, não. Desliga logo de uma vez, senão esse trem dá movimento aí sem precisão, tá? Te chama sem precisão, né? Já seria isso. Tiago diria, provavelmente Tiago está corrigindo problemas que haviam entre eles, de distração, de conversa, de pessoas que ficavam batendo papo paralelamente enquanto o pregador se esforçava para pregar a mensagem, ou talvez pessoas que até mesmo interrompiam o pregador para fazer perguntas desnecessárias e fora do contexto. Então isso que eu estou falando, que Tiago está falando também para nós, principalmente aqui é Tiago que nos traz essa mensagem, o que nós estamos falando exige a escolha de um lugar adequado para ouvir a palavra de Deus. Irmão, decididamente, sem qualquer maldade no coração, mas tem igreja por aí afora que se você assentar lá, você não vai ouvir a palavra de Deus nunca. Porque movimentação é gente andando para lá, para cá, pessoas distraídas, gente passando na frente do púlpito, descendo, subindo. Porque
Sabe, é uma distração, é uma falta de objetivo. Não há uma direção específica do culto. Há muita gente assim para liderar o culto. E o culto fica um negócio sem começo, sem meio, sem fim. Você não sabe como ele começou, de que maneira ele está o andamento dele e quando ele vai terminar. Não existe uma objetividade. Então, para ouvirmos a palavra de Deus, isso exige que haja um lugar adequado para ouvirmos. Segundo, esse lugar adequado, já que os nossos cultos é quase sempre à noite, é necessário uma boa iluminação. Hoje eu pedi ao irmão Lázaro para acender um pouco mais de luz. A gente que tinha combinado mesmo de, no meio de semana, deixar algumas lâmpadas apagadas. Aí hoje eu pedi ele, pode aumentar, irmão Lázaro, aumenta mais umas aí, para ficar mais claro um pouquinho. Ficou bom, né? Está ótimo. Se precisar de mais iluminação, nós vamos acender mais luzes. Por quê? Porque se caso eu mencionar um texto da Bíblia, você tem que estar em condições de abrir sua Bíblia e ver o que está escrito nela. Agora você imagina, eu estou falando de uma igreja, de um templo igual ao nosso, aqui dentro tem 100 lâmpadas, só aqui dentro. Não tem mais porque não contém essas do púlpito. Então deve ter umas 120 lâmpadas, não, aqui é 2 em cada um, umas 150 lâmpadas nesse templo. Agora imagine os irmãos que eu estou falando de que pode ser que a iluminação ainda não seja suficiente para você ler a Bíblia, para você, né, ter uma boa recepção da palavra de Deus. Imagina você que os templos, grandes lugares, muitos lugares por aí afora, estão pintando os templos totalmente de preto, o que vai dificultar muito mais a iluminação, e desligando as luzes, e ligando luzes coloridas com reflexos, com pisca-pisca, com algumas fumaças, alguns conjuntos gostam de enfumaçar o púlpito e assim por diante. Aonde esse povo vai abrir Bíblia para ler? Como que eles vão ler? Estão achando que é o máximo, que descobriram a América com isso. Porque, é claro, há uma empolgação na penumbra, na escuridão, que geralmente funciona muito bem no meio secular. Não, vamos ser honestos, não é só no meio secular, mas no meio promíscuo mesmo, de que quanto mais escuro, melhor. A Bíblia diz que Deus é luz e não há trevas nele. Como é que a igreja vai optar pela escuridão se Deus é luz, gente? Porque não é só a questão de pintar de preto, é que diminui também toda a iluminação, deixando apenas um holofote, alguma lâmpada específica, apenas focando o que está falando ali na frente, que geralmente nem Bíblia ele tem, porque são mais palestras de autoajuda, de efeitos psicológicos, que de fato estudar a palavra de Deus para ver os fundamentos sérios da palavra, né? Fica mais no oba-oba. Então a minha pergunta é o seguinte: Tiago tinha razão de estar preocupado. Nós todos temos que estar preocupados. Você quer que seus filhos cresçam numa igreja que nem jeito de ler a Bíblia tem na hora dos cultos, porque não tem luz, não tem iluminação, não tem ambiente necessário, suficiente para estudar a Bíblia? Então nós precisamos eliminar os pontos de distração ou que dificultam a exposição da palavra de Deus. Pronto para ouvir é também ter esses predicados, essas condições para se ouvir, para se ouvir, para ter contato com a palavra de Deus, né? Então precisamos de ter o lugar adequado para ouvir, iluminação boa para ler a Bíblia, se for o caso de ir lá no livro, e é necessário também ter um som adequado, né, para escutar o que o pregador está falando. Som adequado, som suave, som que não incomoda, que não irrita, né? É importante até mesmo que o pregador, se estiver com um problema grave de cordas vocais, de timbre, de enunciação das palavras,
Descanse alguns dias para recuperar a sua voz, embora não é isso que a gente vê também por aí em alguns movimentos, que parece que quanto mais rouco e mais inteligível for a voz do pregador, parece que o povo acha que ele é mais espiritual, não sei o que é que dá no povo, que eles acham, e esses pregadores descobriram que é uma forma de impactar emocionalmente o povo. Então eles pegam o microfone assim, fecham com a mão aqui e põem dentro da boca e começam a soltar grunhidos. Alguns é até ruim de ouvir, isso aparece muito na internet, porque eles, enquanto querem provocar um impacto, eles ficam, parece que roncando, puxando a respiração, fazendo questão de que haja um som estranho no ar. Irmãos, isso é um absurdo, eu não sei se isso é ignorância, é infantilidade, é falta de formação, porque isso é até falta de educação, né? Quando você vai pregar, ou você vai falar com alguém, é mesmo como se você estivesse pregando. Você não fica falando com uma pessoa, cuspindo nela, gritando com ela, né? Você fala educadamente, gentilmente. Você imagina Paulo com essas coisas estranhas que a gente vê por aí? Eu nunca vejo Paulo, pelo que eu leio no livro de Atos, eu vejo um Paulo sábio, um doutor da palavra, um homem com uma cultura tremenda, que podia aprender o seu auditório com explicações, com aprofundamento da Bíblia por horas seguidas, que ninguém queria sair do lugar, porque estava aprendendo o que de fato era a vontade de Deus. E isso envolve o ser humano, é muito mais do que uma mera emoção, é uma edificação espiritual, porque a palavra é vida, e ela penetra, e ela transforma, e ela vivifica o homem. Eu não vejo Jesus também com essas manias, esse negócio, não. Vejo um Jesus que a gente vê pela Bíblia, era um moço, né, que ele era bem jovem, cheio de autoridade, de responsabilidade, que pronunciava a palavra de Deus com imensa sabedoria, começava contando ali uma história, uma ilustração, começava relatando alguma coisa do campo, alguma coisa da vida comum, e ele passava dali para o reino de Deus, para as realidades profundas do reino de Deus. Ele ia do conhecido para o desconhecido, do trivial para o sobrenatural. Quantas pessoas pensavam que não, Jesus já tinha movido elas de um conhecimento humano para um conhecimento celestial. Ele carregava as pessoas com ele naquela progressão, naquela capacidade de explicar, de ensinar. Coisa linda, maravilhosa. A preparação para ouvir a palavra de Deus faz toda a diferença em nossa espiritualidade. Quando a gente vem com temor e tremor e se coloca diante de Deus, olha, a palavra vai ter diferentes reações, diferentes efeitos na vida das pessoas, e isso tem muito a ver com a forma como nós ouvimos. Às vezes o pregador, de fato, está pregando igualmente para todos, de forma correta, legítima, mas os efeitos serão diferentes. Vai depender da fome, da sede, da contrição, da reverência, do quebrantamento do nosso coração. Quando a gente vem e diz, Senhor, hoje eu preciso de ouvir algo da sua parte. Deus tem o capricho, o cuidado de nos falar uma palavra específica para nós. Nós sabemos que ela será para nós. Mas Tiago, que está preocupado então com a palavra de Deus, a maneira de reagir diante da palavra, vai para o segundo imperativo. Primeiro ela foi pronto para ouvir, agora ele diz, tardio para falar. Tardio para falar. Nós queremos dar algumas regras de como ouvir bem, que tem a ver com tardio para falar. A primeira regra você já entende ela claramente, é a regra áurea aqui. Para que nós possamos ouvir bem, a primeira regra para ouvir bem
é ficar em silêncio. É ficar em silêncio. Como é que é a regra, pastor, para mim chegar na igreja para Deus falar comigo? Chega na igreja e fica em silêncio. Uma igreja que está se preparando para um culto a Deus. Não é possível, a gente pode realmente, pode e deve, né? Chegar, abraçar um irmão, cumprimentar, dar um sorriso discreto, amigo, e caçar logo o cantinho, para ter alguns minutinhos de oração, dizendo: Senhor, abençoe-nos neste culto, fala conosco hoje, Jesus. Centrar pessoas aqui que vêm de fora, Senhor, fala com elas também, toca nessas pessoas. Usa hoje os cantores, os pregadores, usa o pastor, usa os obreiros, usa-nos e usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, estou nas tuas mãos. Então, entra na presença de Deus e fica em silêncio. A Bíblia diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. É inadmissível pensar que estamos nos preparando para iniciar um culto solene a Deus e ter um grupo ali sorrindo, divertindo, dando tapas nas costas um do outro, o outro está para ali contando caso, e o pastor tem que ficar aqui, né, batendo alguma coisa, tentando chamar a atenção para ver se acalma a turma, para poder dizer: chegou a hora de começarmos o culto. Isso não acontece aqui não, irmãos. Na realidade, eu quero louvar muito a Deus, porque a nossa igreja, graças a Deus, já conseguiu vencer, superar muitos vícios religiosos. Muitos vícios religiosos que não servem para nada, só atrapalham. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu vou conversar com alguns irmãos que parecem tão simples. De repente eles mostram tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanto entendimento espiritual, que eu fico admirado. Meu Pai, o Senhor realmente está fazendo um povo, está formando um povo zeloso e de boas obras, bem disposto mesmo aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Até nossos filhos, né? Até nossos filhos, né? Fazendo uma menção rápida, pedindo licença, né? Mas a irmã Viviane outro dia estava me falando que o Davi é uma coisa tremenda na escola. Qualquer oportunidade que tem, ele olha, professor, não é assim não, na Bíblia é assim que está escrito. Não é desse jeito não, eu vou explicar para a senhora, está escrito é assim que Deus quer. A criança, a autoridade de Deus, é assim que Deus vai usando o seu povo mesmo, né? Vai impressionando os professores aí, de vez em quando fica com o queixo caído, olhando para uma dessas crianças nossas que surpreende eles com o conhecimento de Deus, que eles não têm, adultos, mas não têm. Mas vamos lá, o Senhor disse: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu templo, cale-se. Essa é a primeira atitude, silêncio. Começar a cantar, louvar, isso aí não tem problema. O silêncio é: parem com as conversas triviais, parem agora com os assuntos que não precisam ser ventilados agora. Agora o assunto é outro. Cale-se diante dele. Segundo, o Senhor disse uma outra palavra que cabe aqui. É no Salmo 46:10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que tem hora que a gente tem que estar aquietado e parar de só: Senhor, Tu és Deus, Tu és grande e poderoso. Que grandeza da Sua santidade, da Sua glória que enche os céus e a terra. Segundo, precisamos ter ouvidos atentos. Essas são as atitudes para ouvir bem, tardio em falar, né? Primeiro pronto para ouvir, agora tardio em falar. Então, para sermos tardios em falar, temos que ter ouvidos atentos. E aí eu vou lá em Neemias. Vamos lembrar do tempo de Neemias, quando eles retornaram para Jerusalém, no tempo do final do cativeiro já, estão ali já tentando reconstruir a cidade, reconstruir templos e tal. Então chega o tempo ali de Esdras, que vai trabalhar junto com Neemias. Capítulo 8 de Neemias.
Diz assim, verso 2: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Que congregação linda, maravilhosa. Qualquer pastor se sentiria cheio de inspiração diante de uma congregação dessa. A Bíblia diz que eles estavam todos atentos, ouvidos atentos ao livro da lei. Eu vou passar rápido aqui. Então, segundo é ter ouvidos atentos. Terceiro, reverenciar a palavra. A palavra merece uma reverência. Alguém não pode falar, isso aqui é um livro comum. Não, ele não é um livro comum. Um livro comum é um livro de geografia, de história, do Machado de Assis, do que os escritores. Aí esses são livros comuns. Tem sabedoria ali? Tem inteligência? Tem, mas é comum. É uma sabedoria humana. Aqui não, aqui é sabedoria divina. Isso aqui não foi de alguém que passou pela escola e escreveu, não. Isso aqui é de alguém que foi tomado pelo Espírito Santo e escreveu. Então, queira ou não, nós não vamos transformar o livro em si em um objeto de adoração, jamais. Não é isto. Mas a palavra que está aqui, a mensagem que está aqui, ela é de Deus. Merece então que tenhamos uma reverência, um cuidado. A gente não joga a Bíblia em qualquer canto, né? Você não deixa a Bíblia em qualquer gaveta. Você cuida do lugar onde você põe ela. Você vai ver se as folhas dela não estão amassadas, não estão dobradas. Você vai cuidar tudo direitinho, bonita, limpa. Onde você for, você tem uma Bíblia digna, limpa, bonita para ler, para mostrar para qualquer pessoa. Não tem problema de vez em quando marcar um versículozinho, tal. Isso não é um erro, não. Não vejo isso como profanação. Porém, faça tudo bem feitinho, né? Antigamente eu arrumei, fiz uma reguinha que eu punha dentro da Bíblia. Por quê? Porque tinha textos que eu não podia perder eles mais. Quando o pregador lia, eu falava, não, esse texto aqui eu não posso perder nunca mais. Aí eu punha a reguinha. Eu vinha com a canetinha que eu tinha bem fininha, da tinta bem fininha, da ponta, e eu marcava aquele versículo, sabe, com a reguinha, sublinhando o versículo todo. Não passava por cima das palavras, nas entrelinhas. Aí ficava ali, era fácil de eu encontrar. Né? Por isso que a gente fica com a Bíblia muito tempo, porque você sabe de que lado ele está. Você não sabe nem aonde ele está, mas você sabe que ele está do lado de cá para do lado de cima. Você, de repente, está aqui o versículo, achei. Maravilha. Isso é honrar a Bíblia, a palavra do Senhor também, né? Então, eles reverenciavam a palavra, diz a Bíblia. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima, num púlpito, né? Acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. Às vezes eu peço vocês para ficarem sentados na leitura, mas este hábito de ficar em pé é bíblico. É bonito também. E a gente não pode desprezá-lo, não. De vez em quando, hoje mesmo, pedi a vocês, estamos de pé, vamos ler a palavra. Né? Então é uma forma até mesmo, isso talvez seja até didático, porque quando a gente faz isso e tem pessoas não cristãs na igreja, isso serve para elas como um testemunho de que nós prezamos muito a palavra de Deus. É uma forma didática, de uma pregação, né, subliminar, em que as pessoas entendem, né, esse povo aqui respeita a Bíblia. Né? Eles estão todos em posição de sentido para ler a Bíblia. Quarto já. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos e inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. Neemias 8:6. Isso aqui, olha,
Isso aqui está precisando de ser reativado na igreja. O que eles fizeram aqui? Isso tudo é a dinâmica da gente receber a palavra de Deus, da gente abrir o canal para Deus falar com a gente. Aqui este povo consentiu, preste atenção no que eu vou tentar explicar. Eles consentiram com a palavra que estava sendo lida e falada. Como é que eles consentiram? Eles diziam, amém, amém. Eu, pessoalmente, não sou, vamos dizer assim, muito, eu acho que eu não me apresento com tanto entusiasmo como o culto merece. Eu não me julgo tão entusiasta para trazer, para compartilhar, para estar junto no espírito, às vezes, de um culto, porque eu acho que o culto é muito elevado. É algo muito elevado. Quando nós estamos louvando a Deus, é algo muito elevado. Quando nós estamos pregando, também é muito elevado. Então eu julgo que eu não consigo caminhar com todo o entusiasmo que merece a hora, o momento. Mas vocês me veem falar aqui, mais de uma vez, muitas vezes num culto, glória a Deus, amém, Jesus, aleluia. Pregador está aqui, de vez em quando tem um pregador de fora, eu estou sentado ali, pastor Gilberto pregou outro dia, irmão Lucas pregou domingo, e eu fico ali olhando para eles, e quando eles falam uma palavra bonita, bíblica, certa, eu digo, glória a Deus, amém. Mas eu não me sinto que sou um entusiasta suficiente, não. Ainda falta muito. Agora tem um detalhe, viu? Tem gente que dá conta de entrar aqui mudo e sair calado. Você dá conta? Você consegue entrar calado e sair mudo do templo? O povo aqui não ficava calado, não. A Bíblia diz, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Isso é bíblico. Participa do culto, querido irmão, irmã. O pregador falou uma coisa boa, recebe ela para você, diga amém. Amém, irmão. Glória a Deus, pastor. Que maravilha, Jesus. Sai da redoma, sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. O que fazes aí? Está escondido, está neutro, está omisso, está... Não, espera aí. Esse culto está mais para um velório ou para uma festa? Se depender de mim, vai ter que ser festa, viu? Deus me livre. O culto virá um culto fúnebre, funeral. Quem que morreu? O único que morreu foi Jesus, mas ele está vivo, já ressuscitou. É hora já de regozijo, de alegria. Então eles diziam amém, amém, mas não parou por aí não. A Bíblia diz que eles levantaram as mãos. Que maravilha, que lindo, hein? O pregador está falando a palavra de Deus. O irmão diz amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não ficou só nisso. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Você olha na internet, lá põe lá Muro das Lamentações. Qualquer Google que você der, Muro das Lamentações, vai aparecer o Muro das Lamentações, que é um pátio muito grande, que tem um muro muito alto, feito de pedras enormes. Lá do outro lado, para o lado de cima, lá na frente, está o templo muçulmano. Então aquela parte ali é judaica. É a única parte que os judeus conseguiram preservar para eles, que lembra o templo de Salomão. Ali não é templo, ali é só o aterro do lugar onde o templo existiu no passado. Aquelas pedras são como se fosse um muro de arrimo, porque lá em cima e lá na frente eles fizeram uma plataforma, eles nivelaram. O templo muçulmano, então, está numa área plana e alta. A parte do muro está embaixo. E aquele murão, então, apenas lembra o templo que já não existe, que foi o templo
de Neemias, de Esdras, da época de Esdras, que o de Salomão já tinha sido destruído uma vez. Então eles, olha lá, eu quero apenas sugerir, você pega lá, entra e vai lá no Muro das Lamentações, tem transmissão ao vivo às vezes. Sabe que os judeus estão lá. Não, os judeus estão errados em muita coisa e tal, mas aqui são judeus louvando, dizendo glória a Deus, amém. Os judeus não fazem oração sem movimentar, aliás, eles têm um movimento característico, eles ficam o tempo inteirinho liberando aquele muro, balançando o corpo deles e fazendo as orações. Eles não param, isso talvez é para que eles não distraiam, é talvez para que eles não desconcentrem, e talvez eles não fiquem ali um pouco absorto, a mente vagando, então eles ficam o tempo inteiro, eles estão orando e falando com Deus ali, estão balançando, movimentando. Eles estão parecendo mais com pentecostais do que muitas igrejas pentecostais, porque o emblema da igreja pentecostal era a movimentação, a dinâmica, a vida, o fervor, o entusiasmo. Os pregadores pentecostais começavam falando do Espírito Santo lá de Gênesis, capítulo 1, verso 2, que dizia: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era isso. Os pregadores diziam: irmão, o Espírito de Deus já aparece movendo. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, não podemos ficar quietos. Não temos como ficar quieto. Mas eles adoravam o Senhor. Isso tem um efeito espiritual. Quando o pregador fala algo, você diz um amém, e você levanta a sua mão e você adora a Deus? Tem, porque naquele momento você está apropriando daquela palavra, você está fazendo com que aquela palavra faça parte da sua convicção. Você disse amém para aquela palavra, para aquela verdade. Ela é sua, então, é a sua convicção, é a sua fé. Ela é minha, é sim, Senhor, é isto mesmo. Que maravilha que esse servo de Deus está falando esta verdade que eu amo, que eu creio, que eu defendo. Glória a Deus, amém. Prega mesmo, pastor. Continua falando, pastor. Deus está te usando, glória a Deus. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. O cuidado que Esdras, Neemias e aquela equipe teve quando eles fizeram aquele culto de pregar e alguém explicar, mais pessoas participavam. Aliás, havia um problema também do idioma, porque a maior parte daquele povo que tinha voltado da Babilônia falava aramaico, e eles estavam lendo a Bíblia no hebraico. Então às vezes liam a Bíblia e muitos filhos, gente que era nova, de uma geração mais recente, não entendia o hebraico, mas entendia o aramaico. Então se acredita que havia intérpretes aqui. Por isso que fala assim, que eles faziam que, lendo, se entendesse. E o que importa aqui é compreender que quando a gente prega a palavra de Deus, se ela não for compreendida, ficou tudo em vão. Ela tem que ser compreendida. Eles trabalhavam, eles oravam, eles lutavam para que a palavra fosse compreendida, entendida, o significado, o sentido dela. Não podia ficar só no oba-oba, não. Era ensino para formar a fé daquele povo, dar consistência à fé. Então eles entendiam a mensagem. Olha quantas coisas relacionadas aí com esse hábito, essa posição, né, de aprender a ouvir, a receber a palavra de Deus. Tardio para falar é ficar esperando até que Deus te explique toda a vontade dele. E a última coisa é que enquanto eles pregavam a palavra de Deus, a Bíblia diz que todo o povo chorava. Eu estou aqui em Neemias 8, 9, 10. E todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Neemias, Esdras, tiveram inclusive que intervir, dizer: gente, está certo que vocês estão emocionados, vocês estão quebrantados, há muita lágrima, muito choro, mas
é dia de festa agora. O Senhor está conosco. O Senhor está falando conosco. Vamos alegrar, vamos fazer uma janta bem gostosa hoje. Vamos comer juntos, vamos fazer uma refeição comunitária. Vamos nos alegrar, vamos mandar presentes um para o outro. A Bíblia diz assim, olha: ide comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Termina aquele culto com esta mensagem final, dizer: é hora de júbilo. Tem uma hora do quebrantamento, mas agora é hora de júbilo, é de celebração. Demonstre amor e companheirismo um para o outro. Vamos ser uma nação unida. Que lindo, que maravilha. E assim, a palavra de Deus edifica. A palavra de Deus tem uma eficácia muito mais profunda, mais grandiosa. A última coisa que Tiago falou, vamos seguir adiante. Ele diz assim: que todo homem seja tardio para se irar. Certo, você está pensando, o que o pastor vai falar agora, hein? Certo, você está pensando, e agora? Como é que interpreta isso? Ele já arrumou umas interpretações que a gente quase não vê falar. E agora para isso? Eu vou te falar o que significa. Quando nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor, nós não podemos ficar irados. Mas será que tem, pastor, alguém que fica irado na hora que o pregador está pregando? Tem. Tem pessoa que fica irada com o pregador. Esse pregador está fuçando na minha vida. Ele descobriu essas coisas que eu ando fazendo. Ele está mexendo comigo. Ele quer pôr uma carapuça em mim. Eu tenho certeza que esse pregador, ele é curioso demais. Ele sabe muito bem que eu estou precisando de ouvir tudo isso. Fica irado. Você acha que não tem mais isso? Claro que tem. Tem pessoa que fala isso, mas quem contou para esse homem que essas coisas estão lá dentro de casa, que isso está passando na minha família, na minha vida? Tem pessoa que fica pensando que o pregador conhece sua vida, conhece seus defeitos, e ele pensa até mesmo que o pregador quer ridicularizar ele diante dos outros. Porém, nós sabemos que não é assim. O pregador ou o pastor prega princípios bíblicos que são válidos para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Quando eu falo de um problema aqui, ele serve para a gente que está lá do outro lado do mundo. Eu não sei nada da vida dele. Por quê? Porque eu estou pregando princípios bíblicos. Os problemas dos homens são sempre os mesmos. Eles se repetem de geração em geração, de povo para povo, cultura para cultura. Por isso que a Bíblia é um livro que não precisa ser atualizado. Ela já é atualizada porque ela fala segundo as necessidades do ser humano, do coração do homem. Aleluia. Os problemas da humanidade são sempre os mesmos e a palavra de Deus é eficiente para corrigir e para aconselhar a todos em todos os lugares. Essa é a única profissão, o único ofício que aonde quer que Deus me levar, eu não preciso mudar o que eu prego aqui lá na Tailândia, no Japão, lá na China. Se eu pregar exatamente o que eu prego aqui, eu vou encontrar pessoas exatamente como vocês, que amam a palavra de Deus, como também vou encontrar aquelas que são desconfiadas e vai pensar que eu saí do Brasil com uma, como é que fala aquele negócio da pessoa, o currículo dele não é o currículo, né? É outra, quase isso, histórico é também válido, mas é aquela dossiê. Dossiê. Que eu achei um dossiê do indivíduo, o irmão tailandês lá da Tailândia, dizer: esse pastor está com meu dossiê. Está falando tudo que eu ando fazendo, ou pensando, ou querendo fazer. Não tem nada com dossiê aqui. O problema é que a palavra de Deus em Trindade tem a mesma eficácia lá em Tóquio, lá em Nova York, lá em Buenos Aires, em qualquer lugar do mundo. Então não precisa de ficar irado com nenhum pregador, não. O pregador, então, lida com princípios
Princípios espirituais que falam igualmente a todos em todos os lugares e tempo. Ao invés de ficarmos julgando o pregador, a postura correta nossa no culto diante da palavra de Deus é admitir que o Senhor está trabalhando em nossa vida para fazer de nós uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Então, se Ele estiver nos corrigindo, é porque Ele nos ama. O processo da santificação só pode acontecer se estivermos dispostos a deixar Deus trabalhar em nós, a nos corrigir. Para sabermos se nós estamos recebendo a palavra de Deus de forma correta, basta verificarmos a atitude do nosso coração. Durante o culto, enquanto ele está acontecendo, o senhor está usando cantores, pregadores, o meu coração está irado. Então você não está recebendo a palavra de Deus da forma correta, não. Não, meu coração está pacífico, pastor. Estou sentindo tanta alegria aqui, estou tão feliz. Deus já me falou, já me corrigiu, já me orientou, já me consolou. E eu estou só glória a Deus, aleluia comigo. Então você está recebendo a palavra de Deus da forma certa. Agora, qual é a palavra-chave que Tiago usa para a atitude certa diante da palavra de Deus? Está no verso 21. Vamos lá? Está escrito: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está aí a palavra-chave. Como nós devemos receber a palavra de Deus? Com mansidão. Jesus não é pastor de bodes, é de ovelhas. Jesus não tem um rebanho de bodes, é de ovelhas. Recebei com mansidão. A Bíblia diz que nós temos que imitar o exemplo de Cristo. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este texto aqui faz tempo demais que a gente não lembra os detalhes dele, né? Mas os pregadores antigos pregavam eles em todo o culto, esse versículo, que eles diziam o seguinte: Jesus diz que nós temos que pegar o jugo dele. Jugo é a mesma canga. Quem já viu carro de boi sabe como é que é. A canga vai no pescoço de um boi e vai no pescoço do outro, forma uma dupla. Quando a gente converte, a gente é igual aqueles boizinhos bravos que o carreiro quer colocar. O irmão Lázaro entende bem disso. Ele foi da roça, da fazenda. O irmão Romualdo também, né? O irmão Moacir passou lá perto. Aí quando vai pegar o boizinho, ele é bravo. Você quer pôr ele para trabalhar, mas ele está querendo quebrar lá os canzils, a estragar as ferramentas lá do carreiro. E aí ele é meio brabo, ele é perigoso. Aí o carreiro experiente diz: qual que é o boi mais forte e mais manso que nós temos aqui? É o fulano de tal. Ele disse: então põe aquele boizinho junto com ele. Põe com ele, porque aquele estribar para um lado para o outro, o boizão vai arrastar ele no meio do caminho. E ele vai ter que levantar aí direitinho, parar de ficar pulando. E aí eles atrelam, põe na mesma canga, no mesmo jugo. Jesus pôs um jugo em você e outro em mim também. Não adianta nós querer ficar bravo, nervoso, porque o nosso Senhor é aquele boi manso, suave, vai caminhando calmamente, lentamente, e não adianta braveza, e não adianta nervosia, porque este é o jugo de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Samuelzinho gosta muito de histórias. Eu começo a inventar, lembrar de histórias, né? Às vezes a gente deita junto e ele, vovô, conta a história. Eu já contei história de vagalume, de peixe, de pescaria, de carro, de meu pai. Né? Outro dia eu lembrei da história de um boi que meu avô tinha. Meu avô era carreiro. Meu avô não tinha terra, não tinha fazenda, não tinha nada. Mas ele tinha um carro de boi que ele fazia fretes. Era o que ele ganhava, o pão de cada dia dele no interior. Era com esse carro de boi. Ele alugava o pasto para colocar os bois quando terminava o dia.
né? E depois pegava de novo no outro dia, ia buscar milho, buscar feijão, buscar qualquer coisa. Então eu lembro na época, né? Me lembrei conversando com Samuel, que meu avô tinha um boi. Era o mais forte, era esse, irmão Lázaro. Todos os outros bois foi amansado na canga do corrente, chamava corrente. É mansinho, meu avô me punha em cima dele. E eu ficava com medo, eu era criança. Meu avô, pode ficar aí, vamos tirar uma foto sua aí e tal. Isso é o corrente não tem perigo não. Agora os outros lá não passa perto. Os outros é perigoso. Mas vai ficar tudo manso, porque o corrente vai puxar um a um. Todo mundo tem que passar pelo corrente. Todo mundo aqui tem que passar pelo jugo de Jesus. Todos nós. O que Deus quer de nós? Mansidão. Receba a palavra de Deus com mansidão. Mansidão o que é? Mansidão sugere gentileza, paciência, bondade, amor. Ninguém vai me falar que é manso, correndo, bravo, nervoso. Eu sou manso demais, pastor, mas eu estou meio apressado hoje. Não, você está manso, coisa nenhuma. Não é manso desse jeito. Manso, a mansidão exclui a valentia. A mansidão exclui a arrogância. A mansidão põe para fora o egoísmo. Uma pessoa mansa, ela é delicada, ela é suave, ela é tratável, ela é simpática, ela é amorável. Acho que o certo é amável mesmo, né? Amorável acho que não ficou muito certo, não. Mas vocês entenderam, a mansidão, ela engloba uma porção de virtudes, porque é impossível ser manso sem ser gentil, sem ser educado, sem ser paciente. E quem tem a mansidão vai crescer espiritualmente muito mais rápido. Vai progredir na fé, vai ser cheio de virtude, vai realmente entender o projeto de Deus. E é bom as pessoas entenderem uma coisa, viu? Isso não é só uma opção, não. É opção, né, pastor? Ser manso é opção. Não é opção. Para fazer parte do rebanho de Jesus, tem que ser ovelha. E ovelha é aquele animal manso e dócil. As pessoas que se iram facilmente precisam se arrepender, porque isso é viver em pecado. Se não arrependerem, ficarão de fora do reino de Deus, porque a Bíblia diz que somente os mansos herdarão a terra. Essa terra que fala que os mansos vão herdar é o milênio, é o reino de Cristo. Só vão entrar nele e ficar nele os mansos. A Bíblia diz que se um pecador pecar, vai ser punido imediatamente. Finalizando, não podemos perder a bênção de Deus em cada culto, em cada encontro, em cada momento, que para nós é espiritual, que para nós é importante. Não podemos perder a bênção de Deus. Não podemos desprezar a palavra de Deus. Não podemos desprezar o esforço daqueles que Deus tem enviado para nos ajudar a adorá-lo, a conhecer a vontade dEle. Então, assim, cada pessoa que Deus vai colocando para trabalhar, por exemplo, se essas meninas que Deus tem levantado aqui, essas equipes, não estivessem cantando aqui, eu daria conta de cantar esses hinos? Nunca, jamais. Então a gente não pode desprezar que tudo isso é um conjunto perfeito, uma sincronia perfeita de Deus, né? Você vê que aqui na casa do Senhor, quem está aqui há muito tempo, você já percebeu, às vezes uma equipe vai, de repente começa a cansar, aí Deus levanta uma turma nova e dá uma reativada. Até os que começaram a cansar e começaram a ficar meio longe do culto, lá de longe, você sabe, eu vou voltar, porque aquele povo ali já arrumaram outros que tocam também e cantam, e eu não vou ficar de fora não. Se eu ficar muito de fora, eles vão ver que dá para passar sem eu. E eu não quero ficar de fora. E eu acho que é bom mesmo. Eu não quero nunca, jamais, acho que ninguém quer aqui saber, ter a notícia de que a gente não faz falta. Deus nos livre. A coisa mais importante que a gente pode sentir na autoestima nossa é que nós somos importantes. Nós fazemos diferença, nós fazemos parte. Se faltar um de vocês aqui nos cultos, a gente realmente tem que sentir falta. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Está fazendo falta. Essa pessoa precisa, não pode ficar longe de nós. Nós não podemos ficar longe dela.
Então, queridos, não podemos desprezar a palavra, não podemos desprezar o esforço daqueles a quem Deus tem enviado para nos guiar nos caminhos de Deus, louvar a Deus, bem dizer o Senhor. Na realidade, esse foi o grande pecado de Judá, quando foi para o cativeiro. A Bíblia diz que eles desprezaram. Olha a diferença, quando nós lemos lá Neemias e Esdras, e o povo está morrendo de fome da palavra de Deus, é exatamente o contrário, quando eles foram para o cativeiro. Ali eles já tinham voltado, mas nem era mais os que foram, eram filhos, né? Porque ficaram lá 70 anos, muitos já foram velhos e morreram por lá. Aí quem volta é os filhos, mas os filhos voltam com fome, com sede. Mas antes de ir para o cativeiro, qual era o problema? A Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. O que veio depois desse desprezo, em que desprezaram a palavra de Deus, em que desprezaram os mensageiros do Senhor? Veio a espada de Nabucodonosor, a fúria de um rei que destruiu Jerusalém, matou as crianças, os jovens, as donzelas, os homens, matou milhares e levou o resto cativo como escravo. Desprezar a palavra de Deus é pavimentar o caminho da destruição e da morte. Que o Senhor nos ajude a reverenciar o seu nome, amar a sua palavra e a ser grato a Deus por todos aqueles que Deus tem levantado na sua casa para nos ajudar, para nos edificar, para nos abençoar. Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, estamos, Senhor, quebrantados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Nosso coração foi tocado nessa noite pelo poder do Senhor. Sabemos, Senhor, do privilégio que o Senhor tem dado a todos nós e a responsabilidade que temos de preservar a Tua Palavra em nosso meio, o culto ao Senhor com reverência e piedade, estarmos sempre juntos, valorizando, Senhor, a vida de Teus filhos, dando, Senhor, a cada um ao lugar devido na sua casa. Pai Celestial, obrigado, enche-nos do fervor, da alegria, do contentamento, para que nossas celebrações, Senhor, sejam momentos realmente do encontro com o Senhor, onde o Senhor toca, onde o Senhor reanima, onde o Senhor aviva os corações, onde o Senhor trabalha eficazmente para nos levar para mais perto de Ti. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor. Reaviva a Tua obra nesses dias, Senhor, até que o Senhor volte, que o Espírito Santo de Deus nunca, Senhor, jamais se aparte de nós. Na Tua casa, Senhor, neste lugar, seja um lugar de alegria, seja um lugar de júbilo e de comunhão. Abençoe todos os Teus filhos que o Senhor trouxe esta noite a este lugar, que eles saiam daqui cheios do Espírito Santo, confortados pela palavra, sabendo que a fé que o Senhor deu a eles é uma fé que tem sentido, que tem efeitos, que tem verdadeiramente, Senhor, faz a diferença neste mundo. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos e nós louvamos a Ti, hoje e sempre, e todos podem dizer amém, amém. E amém, e amém.